Antes dos mapas, antes dos impérios, antes da própria humanidade, existia uma prisão no fundo do oceano, não construída para humanos, mas para manter alguma coisa selada nas profundezas. Os antigos navegadores falavam sobre correntes gigantes desaparecendo no abismo, sobre runas brilhando sob as águas, e sobre sons graves que podiam ser ouvidos durante as tempestades. Mas havia uma regra que aparecia em todos os relatos antigos. Nunca procure a prisão, porque, segundo as lendas, as correntes não estavam impedindo algo de entrar. Estavam impedindo alguma coisa de sair. O velho capitão ficou em silêncio depois de dizer aquelas palavras. A tempestade continuava batendo contra o navio. O som da madeira rangendo se misturava ao oceano lá fora. Então ele puxou lentamente um mapa antigo sobre a mesa. As bordas estavam queimadas. Algumas partes haviam sido rasgadas. E bem no centro, existia uma região completamente apagada. Nenhum nome, nenhuma rota. Apenas um símbolo estranho desenhado à mão. Um círculo cercado por correntes. O homem passou os dedos lentamente sobre aquela marca, como se tivesse medo até de tocá-la. Então disse: os antigos navegadores evitavam essas águas, mesmo antes dos mapas existirem, porque diziam que o oceano mudava naquele lugar. As estrelas desapareciam, as bússolas enlouqueciam, e sons graves podiam ser ouvidos vindos das profundezas. Ninguém na cabine falou nada. Apenas escutavam a chuva batendo contra as janelas do navio. Então o velho capitão continuou. Mas o pior não eram os sons, nem as tempestades. Era o que aparecia durante a névoa. O homem ergueu lentamente os olhos, e pela primeira vez, parecia assustado de verdade. Correntes, gigantescas, maiores que navios, subindo das profundezas do oceano. Um dos marinheiros riu nervosamente, achando que aquilo era apenas mais uma lenda marítima. Então o capitão abriu lentamente outra página do velho livro e mostrou um desenho antigo. Uma estrutura colossal no fundo do mar. Portões gigantes, pilares cobertos por runas, correntes atravessando o abismo. E abaixo da ilustração, existia apenas uma frase: a prisão jamais deve ser aberta. A cabine permaneceu em silêncio. Até mesmo o oceano parecia mais calmo naquele instante. O velho capitão fechou lentamente o livro, mas ninguém conseguia tirar os olhos daquela ilustração. Os portões, as correntes, as runas, tudo parecia antigo demais, grande demais, como se tivesse sido construído por algo que nunca pertenceu ao mundo humano. Então um dos marinheiros perguntou: quem construiu aquela prisão? O capitão demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, sua voz parecia mais baixa. Os antigos nunca escreveram isso, porque tinham medo até do nome deles. Um trovão ecoou do lado de fora. As lanternas balançaram lentamente. Então o homem voltou a olhar para o mapa. Mas existem histórias mais antigas que qualquer reino. Lendas passadas entre navegadores que desapareceram há séculos. Ele apontou novamente para o símbolo cercado por correntes. Diziam que existia uma civilização antes da humanidade dominar os mares. Uma civilização que entendia o oceano e sabia o que dormia nas profundezas. O vento começou a bater violentamente contra as janelas do navio, como se a tempestade estivesse se aproximando. Então o capitão continuou. Eles não construíram templos, não construíram cidades. Construíram prisões. Um arrepio percorreu a cabine inteira. O velho marinheiro abriu lentamente outra página do livro. Desta vez, o desenho mostrava algo diferente. Não era a prisão, era o que existia abaixo dela. Uma sombra colossal, gigantesca, tão grande que as correntes pareciam pequenas ao redor da criatura. Alguns dos homens desviaram os olhos imediatamente. Outros apenas ficaram imóveis, porque mesmo sendo apenas um desenho, aquela coisa parecia errada, antiga demais. Como se o próprio oceano tivesse sido criado para escondê-la. Então o capitão sussurrou. E um dia, as correntes começaram a se romper. A chuva ficou mais forte do lado de fora. O navio rangia lentamente enquanto atravessava as ondas escuras. Mas dentro da cabine, ninguém conseguia desviar os olhos do velho capitão. O homem respirou fundo, como alguém que estava prestes a contar algo que jamais deveria ser dito. Então falou. Os antigos registros dizem que o oceano mudou naquela noite. As águas começaram a subir. Tempestades surgiram em regiões onde o mar sempre foi calmo, e sons graves podiam ser ouvidos abaixo das embarcações. Um dos marinheiros perguntou: o que aconteceu com a prisão? O capitão ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Ela começou a abrir. As lanternas balançaram novamente. A madeira do navio estalou. E por um instante, ninguém teve coragem de falar.
O velho homem puxou outro mapa antigo, mas aquele era diferente. Não mostrava continentes, não mostrava rotas marítimas. Mostrava apenas correntes gigantes atravessando o oceano, como raízes mergulhando nas profundezas do mundo. Cada corrente estava ligada a uma parte da prisão. E quando a primeira se rompeu, os mares perceberam. O vento uivava do lado de fora. Então o capitão continuou. Navios começaram a desaparecer. Tripulações inteiras sumiram sem deixar corpos. Alguns marinheiros juravam ver sombras gigantes abaixo das águas. Outros ouviam correntes sendo arrastadas durante a madrugada. Um dos homens riu nervosamente, tentando esconder o medo. Então você acredita mesmo nessa história? O velho capitão ergueu lentamente os olhos e respondeu: Não, eu não acreditava. Então ele abriu lentamente a mão e colocou um objeto antigo sobre a mesa. Uma pequena peça de metal coberta por ferrugem, grossa demais para ser parte de qualquer corrente humana. Runas estavam gravadas na superfície. Algumas ainda brilhavam fracamente. A cabine inteira ficou imóvel. Então o capitão sussurrou: Eu encontrei isso. Flutuando no oceano, na mesma região onde os mapas antigos mandavam nunca navegar. Um trovão gigantesco ecoou acima do navio. E naquele mesmo instante, algo colossal passou sob a embarcação. O casco inteiro vibrou. As lanternas apagaram. E pela primeira vez, todos na cabine ouviram um som grave, profundo, como correntes gigantes sendo arrastadas nas profundezas do oceano. O som continuou ecoando abaixo do navio. Grave. Lento, como algo colossal se movendo nas profundezas do oceano. Ninguém na cabine respirava direito. Alguns seguravam a mesa. Outros apenas olhavam para a escuridão do lado de fora. Então, o velho capitão se levantou lentamente, caminhou até uma das janelas e ficou observando o mar em silêncio. A tempestade parecia diferente agora, como se o próprio oceano estivesse vivo. Então ele disse: É assim que começa. Um dos marinheiros perguntou: Começa o quê? O capitão demorou para responder. E quando respondeu, sua voz parecia cansada, como alguém que já havia visto aquilo antes. O despertar. Um relâmpago iluminou o oceano por alguns segundos. E naquele instante, todos viram alguma coisa, muito abaixo das ondas. Uma sombra gigantesca acompanhando a embarcação. Grande demais para ser uma criatura. Grande demais para existir. Então as lanternas voltaram a apagar. O casco vibrou mais uma vez. E o som das correntes ecoou novamente nas profundezas. Mais perto desta vez. O velho capitão fechou os olhos lentamente, como se já soubesse o que aquilo significava. Então sussurrou: A prisão está abrindo. E talvez algumas coisas nunca deveriam ter sido encontradas, porque os antigos navegadores não temiam tempestades, não temiam monstros, nem o próprio oceano. O que eles realmente temiam era o que estava preso abaixo dele. Se você quer continuar explorando lendas proibidas, criaturas esquecidas e mistérios perdidos nas profundezas do oceano, continue no Caçador de Mistérios, porque algumas histórias ainda estão esperando para despertar.